Aqui é um assunto assim que vocês já conhecem bem também. Eu acho que muita gente já viu isso aqui. Recursividade, divisão em conquista. Eu devia ter colocado aqui também indução. É tudo, sei lá, como diz, primo irmão, sabe? Anda tudo colado um no outro. Algoritmos recursivos. Em geral, divisão em conquista é uma técnica de construção de algoritmos. Em geral, a execução dessa técnica, né, a realização produz um algoritmo recursivo. Aí, a análise desse algoritmo, geralmente, para determinar o tempo de execução, geralmente cai numa recorrência quando não é uma coisa tão trivial. Se é alguma coisa trivial, a gente até faz rápido. Se foge um pouquinho do trivial, você não consegue enxergar o tempo de execução assim direto, sabe? Por exemplo, o merge sort. Ele quebra lá no meio, tal, ordena as duas metades, faz intercalação, você consegue ver o tempo de execução? A gente sabe que é n log n, porque isso faz parte da cultura, né? Mas por que é n log n? Dá para ver diretamente assim que é n log n? Igual uma busca sequencial, né? A busca sequencial, você compara o x lá com cada um dos elementos do vetor, você vê claramente que o algoritmo faz n comparações, no pior caso, né? No pior caso, não tem cálculo nenhum, é O de n. Porque é uma linha, né? Você compara o x com cada elemento do vetor. Até uma busca binária, né? Lembra que a gente concluiu que a busca binária gasta tempo log n. Mas nós fizemos umas continhas, lembra? Não foi assim uma coisa imediata. Pá! Então a gente já sabe que é isso porque a gente conversa isso no corredor direto, né? Usa tal, busca binária tal. A gente aprende em tudo que é lugar, né? Estrutura de dados, algoritmos, né? Desde o primeiro ano, às vezes a gente está aprendendo a implementar, até implementar a busca binária. Então, mas o log n você não enxerga rapidamente. Então isso vale para muitos algoritmos. Então, essa técnica de divisão em conquista produz algoritmos recursivos assim, digamos, bem facilmente, né, escritos. Aí a análise desse algoritmo, em geral, para você determinar o tempo de execução, se você decide estabelecer uma recorrência, em geral você vai ter mais sucesso. Você tenta olhar o tempo de execução direto, você vai ficar patinando. Aí você fala, poxa, mas será que eu não consigo escrever uma recorrência que corresponde ao tempo de execução? Quando a gente faz isso, em geral você consegue. Aí outro exercício é resolver a recorrência. Aí tem que resolver a recorrência, que a gente usa as técnicas aí que a gente fez. Entende? Então essas coisas estão todos ligados. Por isso que a gente estudou esse negócio. Então, mas essa introdução aqui é bem facinho. Vamos aproveitar esses minutos que faltam para aproveitar esse tempo. Isso aqui já está lá na página, depois vocês baixam lá e quiser até estudar mais para frente, já vai adiantando, né, nas próximas aulas. Aí, ó. Então aqui está introduzindo recursividade ou divisão em conquista também, né? Que tá tudo ligado. Muitos problemas possuem a seguinte propriedade. Uma solução pode ser obtida através da solução de instâncias menores do mesmo problema. Está parecendo indução, né? Pois é. Dizemos que esses problemas têm natureza recursiva. Para resolver um tal problema, podemos aplicar o seguinte método. É uma forma de resolver esse tipo de problema, né? Cuja solução é obtida através de solução de instâncias menores do mesmo problema. Então, uma forma de resolver é assim, ó. Se a instância em questão é pequena, resolva diretamente, resolva no braço. Se não, se a instância é grande, reduza a instâncias menores do mesmo problema, né? Reduza a instâncias menores do mesmo problema, resolva os problemas menores recursivamente e resolva o problema original. Parecido com indução, né? Reduz o problema, resolve os problemas, aplica a indução, resolve o problema menor, depois tenta resolver o problema original. E aqui nós estamos falando no contexto de algoritmo, né? Algoritmo para resolver problemas. Então a gente tem um problema, e a gente, digamos que de alguma forma a gente sabe resolver instâncias menores do mesmo problema, então a gente resolve, combina as soluções para resolver o problema original, né? Então isso dá origem a algoritmos recursivos.
que a gente já conhece bastante, né? A aplicação desse método produz um algoritmo recursivo. Bom, então tem alguns exemplos aqui bem simples, eu vou passar rápido porque eu acho que isso não é novidade para ninguém, né? Por exemplo, o fatorial, né? Que é definido dessa forma. Então a gente pode entender o fatorial assim, né? N vezes o restante dos produtos, n-1, n-2, etc. É exatamente o fatorial de n-1. Então, a gente pode escrever o fatorial assim. Fatorial de n é igual a n vezes fatorial de n-1. Aí, com mais um passo, escrever isso aqui, né? Então, essa terceira escrita aqui, essa última linha aqui, na verdade é um algoritmo. É um algoritmo que a gente escreveu para resolver o fatorial, né? Então, como se fosse um algoritmo, né? Fat n. Se n igual a 0, então devolve 1. Se n é maior que 0, devolve n vezes fat n menos 1. Como se fosse uma função, né? Para calcular o fatorial. Essa função está descrita aqui, ó. Se n igual a 0, retorne 1. É exatamente uma tradução daquela fórmula para um algoritmo. Um algoritmo que vai ser implementado no computador. Então, esse é um algoritmo recursivo, né? E nessa história de escrever algoritmo recursivo, né, a condição de parada é fundamental. A condição de parada são aqueles casos em que a instância é pequena e não tem mais chamada recursiva, a gente resolve diretamente. No caso do fatorial, é quando n é igual a 0, né? Quando n é igual a 0, você não chama mais recursão, não chama mais a função recursiva. Então você vai cair no negativo, né? Aí não dá. Então você resolve diretamente. Essa é a condição de parada. Então, isso é um exemplo. Soma de n números, né? Somar n números é como somar os n-1 números e somar com o último, né? Somar os n-1 primeiros, como que você soma os n-1 primeiros? Da mesma forma, fazendo uma chamada recursiva, né? Então, a soma desses n inteiros, a1 mais a2 mais a n, pode ser obtida somando os n-1 primeiros elementos, mais o último, né? É uma forma de descrever a soma, né? Então, isso aí você transforma num algoritmo recursivo, que nós estamos cansados de fazer isso aí, né? No primeiro ano a gente faz isso, de programação, né? Ensina lá para os nossos alunos, né? E a condição de parada, nesse algoritmo recursivo, né? A condição geral é essa aqui, né? Isso é o que a gente diz, né? Oralmente. Soma os n-1 primeiros elementos e soma o resultado com o último elemento. Só que na escrita do algoritmo tem que colocar a condição de parada, né? Se n igual a 1, que é a primeira linha, então retorne a 1. Se você tem um único elemento, não tem mais que reduzir. Não tem que reduzir a nada. Se tem um único elemento, a soma é ele mesmo. Essa é a condição de parada. Enfim. Aí, tem um exercício aqui. Escreva um desse aí para determinar o maior elemento do vetor. Mesma coisa, né? Faz um copiar-colar, em vez de soma, você põe maior, né? Determinar o maior elemento de um vetor com n elementos, o que você pode fazer? Reduz isso aí, determina o maior dos n-1 primeiros, o maior compara com o último, né? Para ver o maior de todos. Então, dá para escrever um algoritmo recursivo assim. E pode ser de outras formas, né? Quebrar no meio, etc. Um outro exemplo bem conhecido é a busca binária, né? Lembra da busca binária, né? Busca o x no meio do vetor, imaginando um vetor ordenado, né? Busca o x no meio. Se achou, ótimo. Se não achou, busca o x em uma das metades, né? Mas veja, essa busca o x em uma das metades, na metade esquerda ou na metade direita, como que isso é feito? Como que isso é feito? Através de uma chamada recursiva, né? Através de uma chamada recursiva. É o mesmo problema. É o mesmo problema, só que por uma instância menor, né? Você faz uma busca chamando metade do vetor. Então, aquilo que nós escrevemos lá anteriormente, da busca binária, pode ser escrito aqui de novo, a mesma coisa, só que em vez de acertando índices, né, e colocando um laço iterativo, a gente faz um algoritmo recursivo, que todo mundo conhece, né, algoritmo recursivo da busca binária, né. Então, aí tem a condição de parada, né, que é a primeira linha, se L maior que R, está dizendo se ainda tem vetor, né, se não tem mais vetor, né, é porque você não achou o x. Porque de tanto diminuir o tamanho do vetor, uma hora você esgota esse vetor. Então, se você esgotou o vetor, você não tem mais elementos para buscar, é porque você não achou o x, imprima não. Se não, se tem vetor, pega o cara do meio, compara o x com esse cara do meio,
Se ele é igual, imprima sim. Sim, x está na posição K. Se não, se o x for maior que esse cara do meio, então busca o x na metade direita, que é isso aí, busca bin na metade direita. É outra forma, né? Faz uma chamada recursiva. Então, esse busca bin, veja, é o mesmo nome do algoritmo. Isso corresponde a uma chamada recursiva. Então, você busca o x na metade direita ou na metade esquerda, né? Então, é isso aí. A versão recursiva da busca binária. Nada de novo, né? Qual o tempo? Todo mundo já sabe que o tempo é log n da busca binária. Outro caso bem conhecido, né? Bem trivial de algoritmo recursivo ou técnica de divisão e conquista, né? E algoritmo merge sort. Nós já vimos isso aqui, né? Quer dizer, acho que não vimos, né? Mas, enfim, todo mundo sabe como é que é, né? Então, de novo, né? A condição de parada é a primeira linha. Se a gente tem um único elemento, isso está lá naquela primeira condição, se L igual a R, né? Retorne AL. A gente está supondo um vetor que vai da posição L, do índice L até o índice R. Inicialmente, esse L é 1 e o R é N, então a gente tem um vetor com N elementos. Então, L e R só porque a gente vai fazer chamada recursiva, né? E esses caras vão mudando. Esse Lzão aí é outro vetor? É um conjunto? L1, L2, esses aí é outro vetor, exatamente. Por causa que a... Oi? Essa ordenação externa, então. É, exatamente. Ordem inter, quer dizer, se tem mais de um elemento, a gente quebra o vetor no meio. Esse ordem inter 1K significa ordena essa parte do vetor, né, que vai do 1K não. LK, né? Não é 1K, LK. Então, mas eu acho que esse não é 1K. Aí não precisa se atribuir aqui, esse L aí, professor. Aqui é LK, né? Opa. Aqui é L, né? LK. K mais 1, pô, tô ficando doido, hein, cara. Aqui não é J, né? Aqui é R, exatamente, é o extremo direito. Então, não é isso? Quebra o vetor no meio, ordena a metade esquerda vai do onde? Do L até o K. E a metade direita, do K mais 1 até o R. Ordena esses dois. Isso aqui, veja, isso aqui também é uma forma assim mais didática de descrever, né? Se você for implementar, né? Daqui está mais alto nível, né? L3 intercala, quer dizer, estou supondo aqui que a gente vai usar 3 vetores. Em geral não precisa disso, né? De tanto assim também, né? A gente usa 2, precisa de um vetor adicional, né? Não precisa usar 3 também. Aí intercala os dois e retorna esse terceiro. Isso aqui é só uma forma didática de descrever, para a gente entender direito a ideia, a essência que está por trás, né? Enfim, aí a tal história, ó. Qual o tempo gasto por esse merge sort? A gente sabe que é n log n, né? Mas um dia nós vimos que isso é log n, ou nós estamos falando isso porque alguém falou, ou falam por aí. Falam por aí que é n log n, então ficamos com isso na cabeça, né? N log n. De onde que vem o n log n? Da recorrência, né? 2 vezes você faz a ordenação ali, então você chama recursivamente ali com a metade do vetor. Aham. E daí você vai gastar mais um tempo para intercalar, que geralmente você vai intercalar 2 metades, né? Aham. Que é quando acabar aquelas 2 recursões. Então vai dar 2... A intercalação das 2 metades de tamanho n sobre 2 dá tempo? N, né? Então você vê, a gente olhar direto para o tempo gasto, o número de operações que faz, não dá, né? Não dá. Mas se a gente pensar numa recorrência para representar o tempo de execução desse algoritmo, até que dá, né? Se a gente chamar, esboçando aqui, se a gente chamar de T de N o tempo de execução, o número de passos de computação realizados por esse algoritmo, como que a gente pode descrever? Por uma entrada de tamanho n, né? Então, T de n é o tempo gasto por esse algoritmo para uma entrada de tamanho n. Como que a gente pode descrever esse tempo, T de n? 2 T de n sobre 2
mais n, né? É isso aí. É isso aí. Agora, pode aplicar o método mestre aí. Aplica o método mestre, depois você tenta aplicar aqui. Vai dar, tem que dar, deve dar, caso 2, né? Porque veja, n elevado a log A na base B, né? Vai dar log 2 na base 2, né? Vai dar n, o f de n é n, é θ, que pelo negócio aqui vai dar n log n. Tá vendo? N log n. Essa é uma forma bem rápida. Bem rápida. É isso aí, cara. Aqui na próxima página está uma descrição um pouco mais, com um pouquinho mais de formalismo. Aí, ó, o tempo gasto pelo merge sort pode ser descrito pela recorrência. A recorrência de verdade, a rigor é essa aqui, ó. Entende? Porque veja, a gente quebra no meio, o n pode ser ímpar, né? Vai dar par de um lado, ímpar do outro. Isso aqui está um pouquinho mais de rigor. Não precisa ser tão rigoroso assim, mas aqui está bem mais preciso. Entende? Aí, ó, isso aqui não cabe o método mestre, né? Não cabe. Mas a gente pode fazer caber, né? Uma forma mais imediata de resolvê-la é só observar que, olha, o t de n sobre 2 piso é menor ou igual que o t de n sobre 2 teto, e eu posso majorar ele por t de n sobre 2 teto. Posso colocar t de n menor ou igual que 2t de n sobre 2 teto mais n. Aí o método mestre, se você olhar lá direitinho na primeira página, a gente não enfatizou muito, mas o método mestre resolve isso aqui também. O n sobre b pode ser n sobre b teto, n sobre b piso, entende? Lembra desse detalhe lá? Se olhar lá na primeira página do método mestre, lá na primeira página do método mestre, método mestre. Ó aqui, ó. N sobre B pode ser N sobre B piso ou teto. Entende? Aí ele ignora o piso e o teto e resolve tudo. Né? Enfim. Aí você pode aplicar o método mestre como se fosse T de N sobre 2 mesmo mais N. Mas ele também ignora o fato de que, aí no caso, o T de N é menor ou igual. Não... sim, exatamente. A resposta aqui é T de N menor... Aqui está dizendo que pelo método mestre, é θ de N log N. Mas só que o T de N, por essa expressão aqui, né, ele tá majorado, né? Apesar de estar bem juntinho, mas ele está majorado, porque a gente substituiu o N sobre 2 piso por o N sobre 2 teto, né? Então, para ficar mais... para não ter muita briga, a gente coloca T igual a N log N. Quer dizer, é como se fosse um limite superior, né? Mas ele, na verdade, é o θ. Esse é um limite superior justo mesmo. Então, uma forma rápida de resolver é assim. Enfim, esse é o merge sort. Você consegue resolver também isso não só pela recorrência, tem outras formas. Você consegue contar o tempo de execução, tem outra forma de resolver o merge sort. Podíamos ter feito isso sem recorrência também. Essa é uma forma. Bom, aí lá tem uma intercalação que a gente não resolveu, né? Depois você escreve o algoritmo, intercala. Isso aí todo mundo sabe, né? Para intercalar dois vetores ordenados. Quicksort, né? Quem que não conhece o quicksort, né? Só o quicksort é mais simples ainda, né? De resolver, né? Então, a gente faz uma partição, né? Essa partição devolve um índice, e o elemento que está nesse índice é o tal do pivô, né? Todo mundo que está para a esquerda dele é menor que ele, todo mundo que está para a direita é maior ou igual. Basta a gente ordenar as duas metades e não precisa mais fazer intercalação nenhuma, né? Então, a partição já jogou os menores para um lado, os maiores para o outro, enfim, né? Todo mundo conhece o quicksort melhor que eu, né? Qual o tempo de pior caso gasto pelo algoritmo? Aqui tem a história do pior caso, né? O pivô pode cair num dos extremos, né? Então o pior caso do quicksort, a rigor é n quadrado, né? Dá para provar que o tempo médio é n log n. Dá para provar que o tempo médio é n log n. Mas o pior caso
é n quadrado. A rigor, né? Aqui tem uma versão da partição, porque ela é mais chatinha do que o intercala, né? Resolvi colocar aqui, mas não vou nem comentar isso aqui. Partição todo mundo sabe. Vocês já fizeram isso aqui, é uma coisa tão cheia de detalhe, né? Não compensa. E tem várias versões da partição, né? Isso aqui é uma delas, então não compensa a gente perder tempo nessa partição do Quicksort. Vamos gastar tempo com o que mais interessa. Esse algoritmo é tempo linear, né? Essa partição. Aí tem alguns exercícios aqui. Exiba uma instância de pior caso do algoritmo partição. Aquela em que o... Todo mundo de um lado está do lado errado. Eu acho que ele quis dizer do Quicksort, né? Da partição, é do Quicksort, né? Porque a partição sempre gasta tempo n, né? Independente de onde o pivô esteja. Agora, o pivô pode cair numa ponta, aí ficar ruim para o Quicksort. Ficar ruim para o Quicksort. Aí é a hora que ele vai gastar n quadrado, né? Ou seja, se você escolhe um pivô que é, por exemplo, menor que todo mundo. Ou maior que todo mundo. Ele vai cair num extremo, né? Se ele for menor que todo mundo. Aí vai ficar a turma de cá toda. Os n-1 elementos para a chamada recursiva, né? Enfim, eu acho que aqui quer dizer instância de pior caso para o Quicksort. Tem que pensar num negócio aí. Tempo médio do Quicksort. Já fizemos isso um dia? Talvez não, hein? Porque a gente sabe que o tempo médio do Quicksort é n log n. Por isso que ele é bem utilizado na prática, né? A vantagem dele é que ele não usa memória adicional, essa história toda, né? Tudo é feito em cima de um vetor, não usa espaço adicional. E mesmo no pior caso dele sendo quadrático, mas na prática ele é preferido em relação ao merge sort e tal. Você vai ordenar um vetor imenso, né? Um grande número de elementos. Ele dá conta do recado, porque ele não usa espaço adicional. E a hora que você computa o tempo dele, compara com os outros, ele até, às vezes chega a ser até mais rápido. Né? Porque o tempo médio dele é comparável ao do ótimo. Né? É claro que o Quicksort, mesmo no pior caso, dá para ser corrigido. Né? Você dá para fazer uma mudança nele, de forma que o pior caso dele fique n log n. Qual que é essa mudança? Lembra? Já viram isso lá no curso de análise de algoritmo? Escolher o pivô do meio. Tem como escolher o pivô do meio? Em vez de escolher o pivô aleatoriamente, você faz uns cálculos lá e escolhe o pivô, o cara que está no meio. Para ele fazer como merge sort, quebrar sempre no meio. Como que faz isso? Você gasta n também. Você gasta linear. A constante desse n é um pouquinho maior do que a da partição, né? Mas ele é linear, no pior caso, e ele quebra no meio. Dá para fazer isso. Nós não estamos nem considerando isso aqui, estamos considerando o Quicksort na sua forma mais pura e simples. Né? Mas, ou seja, talvez na prática, né, quem usa o Quicksort faz essa otimização, né, de escolher o cara do meio. Como que escolhe o cara do meio? Usando o algoritmo seleção do... Quem lembra? Seleção do késimo mínimo, lembra? Késimo mínimo. Vamos estudar isso aí também. Isso a gente faz também recursivamente. Agora lembraram, né? Késimo mínimo. Existe uma forma de você... Se eu quero escolher... Veja, se eu quero escolher o menor elemento é o primeiro mínimo. É o menor de todos. Faço isso linear, né? Faz uma busca, né? E se eu quiser escolher... Se eu quiser escolher o último mínimo, né? Que é o maior de todos, também eu faço isso em tempo linear, uma busca, né? Mas se eu quiser escolher o segundo menor elemento? Veja, você pode falar, não, ordena logo e pronto, né? Você tem toda... Né? Tudo bem, mas se eu for ordenar, eu quero fazer isso para ordenar, né? Antes de ordenar. Então, exatamente. Quero escolher o segundo menor elemento. E o terceiro menor elemento?
E o quarto menor, dá para fazer isso aí sem ordenar? Dá, é a seleção do késimo mínimo. Você escolhe, se você tem um vetor com n elementos, você escolhe o cara que cai na posição n sobre 2. O n sobre 2 menor elemento. N sobre 2 ésimo. É o késimo mínimo. Aí você joga o késimo com k valendo n sobre 2, você escolhe o cara do meio, dá uma passada lá para jogar os menores para um lado e os maiores para o outro e chama recursivamente. Dá para fazer, nós vamos estudar esse algoritmo do késimo mínimo. Bom, mas aqui tem o tempo médio do quicksort, mas eu acho que é melhor a gente deixar para a próxima, porque isso aqui vai um tempinho. Isso aqui é conta. Faz umas continhas. Dá uma olhada nisso aqui lá com antecedência, para não chegar na próxima aula você ficar tão assustado assim com as contas. Mas é mais conta. Então tá bom, turmada. Então, sexta não teremos aula, hein? Encontramos na quarta que vem. Tá bom? Aproveita, faça os exercícios lá, tal. A prova vai cair até o mestre, método mestre. Daqui pra cá vai cair na segunda prova. Então é isso aí, turmada. Até outra quarta então, hein? Até quarta então, professor. Valeu.